Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o PV e esse aqui é o meu primeiro resumo de manhwa nesse canal. Espero que vocês gostem, deixa o like e se inscreva no canal, galera. A história começa em um belo dia, em um grande prédio é visto de longe, com o nome de Banco YK. Quando é visto, uma parte de uma perna pisando no chão e algumas pessoas andando na calçada. Pela visão de costa, nosso personagem principal aparece e ele, com a máscara preta no rosto, começa a sacar uma arma que estava dentro do seu jaleco. Na cena seguinte, vemos um funcionário atendendo um cliente que é loirinho e parece que ele está querendo usar um dos cofres que pertence ao banco, quando de repente ouve-se gritos. E quando o funcionário e o cliente olham para trás, o nosso protagonista já está olhando para ele com uma arma diretamente na fuça dele, olhando para eles, e quando ele aponta, ele fala: ó, tire tudo o que você guarda no cofre. E como ele estava com pressa, ele falou com cara de sério: tira de uma vez. E logo ele dá um tiro. Logo em seguida, entra um jornal noticiando que o escritório principal do banco foi atacado por um ladrão armado e que tinha matado 7 pessoas, juntamente mais alguns guardas. E logo foi preso em flagrante. Vemos aí finalmente citado o nome do nosso protagonista, Cheon Ho-young, mas iremos chamar ele só de Cheon para facilitar, né? E o juiz declara que ele é culpado por matar civis e ter também uma posse de arma ilegal, por ter assaltado o banco, e determina também que ele seria sentenciado à pena de morte. Logo corta a cena dele dentro de um ônibus sendo levado para uma prisão de segurança máxima. Ele dentro do ônibus fica pensativo. Que criminosos que merecem morrer não são executados há décadas, quando de repente carros de porte grande cercam o ônibus e obrigam a ele a parar. Quando vemos 2 homens encapuzados segurando armas perigosas, rendem o motorista e um deles olha para o Cheon e coloca um capuz nele. Ele, sem entender nada, só espera o pior. Logo então, ele está cercado de guardas em um ambiente escuro. Ele fica pensando: quem são eles e o que vão fazer comigo? Então tiram o capuz e uma voz começa a falar. No dia de hoje ele roubou um banco coreano, que é conhecido pela sua segurança. Ele realmente está desesperado por dinheiro. Então esse homem que está na tela de TV, ele fala: preso no corredor da morte, Cheon Ho-young, se você quiser, eu vou te dar uma chance. Vamos te soltar, apagar seus registros criminais e te reintegrar à sociedade. Era uma oportunidade boa que ele poderia até ter. E ele pensando: bobagem, apesar de querer falar isso, o fato de que eles pararam um ônibus de transporte de prisioneiro e fizeram o que queria, mostra que não são pessoas comuns. Foi uma atuação que ultrapassou até mesmo a autoridade da polícia. Então Cheon, ele fala: além da possibilidade disso acontecer, qual é o seu objetivo em falar isso? Não é como se você estivesse fazendo caridade para quem tá no corredor da morte. Então o homem que estava na TV, ele fala: é claro que não é de graça, tem uma condição. Nosso MC já fica preocupado dizendo: condição? Qual condição? Se você matar todos os 100 participantes. E ele olha com a cara sorrindo, com os dedos cruzados, e fala: e se tornar o mais forte deles? O nosso protagonista fica preocupado porque vai ter que matar mais pessoas. Ele diz: 100 participantes? E matar a gente? Então o homem que está lá novamente na TV, ele fala: nós vamos fazer um jogo. É um jogo onde somente o melhor dentre os 100 vai sobreviver. O vencedor pode pedir qualquer coisa que quiser. E ele afirma dizendo novamente: isso mesmo, qualquer coisa. Então, para um ladrãozinho como você, e de repente, um dos homens que estavam lá abre uma maleta com 10 milhões de won. O nosso protagonista, ele fica impressionado com tanto dinheiro. E ele fala: se você vencer, nós te daremos tudo isso como prêmio. E ele ainda debocha dizendo: em comparação ao que você pode ganhar roubando um banco, é uma quantia surreal, não? Agora, o que você fará? O nosso MC, ele fica com a cara de assustado e pensativo, dizendo: e agora, o que é que eu vou fazer? E então o homem fala: você vai arriscar a vida por essa oportunidade única? O nosso protagonista, então, ele fecha a cara pensando o que vai fazer. Então, sem resposta nenhuma, o homem já percebeu o que o MC queria. E ele falou: então sua participação está confirmada. De agora em diante, você vai pro inferno. Então chega o guarda, mete a arma na parte de trás da nuca dele e ele desmaia. Então vemos logo em seguida que o nosso MC foi colocado dentro de um caminhão, encapuzado, e fica se perguntando: onde eu tô? Que som é esse? Droga, não dá pra ver nada. Então o capuz é tirado e ele surpreso. Então aparece uma mulher diante dele e diz: senhor, você está bem? E ele assustado se perguntando: não acho que você está morto. E ela olha com a carinha assim, a gente fica até um passo atrás, né? Não me pergunte, eu também fui sequestrada. Ela sorri, segurando o capuz, balançando para um lado e para o outro. E também um monte de gente foi sequestrada também. O nosso MC, ele começa a olhar para um lado e para o outro assim, e vê que várias pessoas
foi sequestrada juntamente com eles. Então a mulher fala que acha que o gênio que sequestrou a gente vai explicar tudo para nós pessoalmente. Nosso MC ele começa a olhar assim, fica pensativo, quando novamente aparece ele no telão. E todas as pessoas que estavam ali começam a observar o que ele vai dizer. E ele começa a falar: vocês devem estar assustados por serem trazidos aqui tão de repente. Não se preocupem, porque esse lugar onde vocês estão agora é apenas o avião militar C-130 voando a uma altura de 5.000 pés. Rapaz, eles colocaram um avião aí, que a gente já lembra o que vai acontecer, né? Quando de repente a gente vê aí um monte de homem aí cheio de cicatriz, tudo com cara de brabo. E ele pergunta: por que o silêncio? É a sua primeira vez no avião? Bem, não é mais confortável do que um ônibus que levar vocês para o corredor da morte, não é mesmo? Então a mulher ela percebe que todo mundo aqui veio do mesmo canto, que era do corredor da morte. Então um homem careca, tatuado, ele aparece e diz: ei, quando você disse que ia soltar o cara mais forte de todos e dar qualquer coisa que ele quiser, é sério? O que eu faço? Posso matar todos esses desgraçados agora? Então o homem que estava na tela diz: calma lá, primeiro escutem as regras. Vou explicar as regras básicas. Vou explicar só uma vez, então ouçam atentamente. Então ele começou a explicar: daqui a pouco 100 presos do corredor da morte vão pousar em uma ilha abandonada. Então nessa ilha abandonada eles vão descer lá. É que nem aquele jogo que faz sucesso aí, que joga o pessoal no meio da ilha e só sobra o sobrevivente. Só não lembro o nome agora. Quando vocês chegarem à ilha, matem. E ele começa a soltar um sorriso tenebroso. Até restar somente um de vocês. E vemos a cena que todo mundo aqui está correndo com as armas e se preparando para a batalha de sobrevivência. Na ilha há muitas coisas lá que estão jogadas no chão, veículos, armas, e tudo foi preparado para que eles pudessem usar livremente para poder fazer o massacre naquele lugar. Então o último restante será o vencedor. E ele finaliza dizendo: é tudo. E logo aparece um homem de capuz sorrindo e ele fala: o que é isso? Ele tá falando para simplesmente a gente matar quem a gente vê. E isso é bom, não é diferente do que eu venho fazendo até agora. E dá pra ver que ele tá todo amarrado aí, hein? O negócio vai ser feio mesmo, viu? Assassino em série, Danny Jack Daniel. É, um monte de gente famosa do mundo do crime tá junto. Então aparece uma ruivinha dizendo que parece que os famosos da criminalidade tá todo mundo junto aqui pra matar. Então a ruivinha passa o dedo na língua e diz: matar todos eles é uma pena. E aí mostra o nome dela: Cartel de Drogas Criminosa das Drogas, Ling. E vemos que temos um homem que tem uma cicatriz no olho esquerdo, da família da Yakuza. Então logo vemos que o MC está lá no fundo e ele começa a dizer: me dei bem. Preparei tudo desde pegar um empréstimo e fingir um assalto ao banco, até ir oficialmente para o corredor da morte. Sobreviver na ilha, junto com os 100 presos no corredor da morte. Confirma tudo que eu pesquisei. Então parece que o nosso MC ele sabia que já estava acontecendo esse negócio aí, né? Então ele diz: meu objetivo é participar desse jogo de assassinato. Porém, meu objetivo não é o dinheiro. Meu real objetivo, quando ele vai falar o real motivo dele, a escotilha do avião começa a se abrir e cada uma das pessoas já começam a se preparar para pegar os paraquedas que estão presos na parede. Então vemos quando a escotilha do avião abriu, viu-se a grande ilha lá ao fundo. Então o nosso MC ele olha lá de cima juntamente com as pessoas e vê: nossa. Então o MC fala que esse é o jogo que é jogado em segredo, um jogo mortal. Então vemos logo em seguida que ele está falando com o deputado e parece que esse deputado foi o que expôs a corrupção de todos aqueles políticos. E ele fala que ele fez de tudo para descobrir todo tipo de crime, especialmente o jogo mortal que acabei de falar. Então vemos aqui um homem de óculos falando com ele, dizendo que o deputado Kim desapareceu sem deixar rastros. O nosso MC sem entender nada: como assim? Então parece que ele foi capturado porque ele descobriu algo daqueles caras e com certeza pegaram ele e o consideraram como uma ameaça. E aí vimos que esse cara de óculos é diretor do Serviço Nacional de Inteligência. E logo em seguida ele fala: se você quiser achar ele, você tem que conseguir pistas sobre o jogo. E a única pessoa certa para esse trabalho é você. E aí mostra que o nosso MC ele é um agente da Inteligência Nacional, Cheon Hoyong. Então tudo não passou de um plano dele para ter o objetivo dele. Mas o objetivo dele não era dinheiro, mas sim achar o deputado Kim, que foi trazido para esse lugar. Então ele acha que o deputado foi levado para esse lugar aí, com certeza, né? E também sobreviver a esse jogo mortal, é verdade, porque um monte de gente aí, 100 pessoas, para ele sobreviver vai ser difícil. Então o nosso MC ele começa a olhar para trás diante daquelas pessoas para ver se ele deve estar em algum lugar dessas 100 pessoas. Então de repente o nosso MC olha com cara de surpresa e olha uma pessoa lá atrás com o paraquedas no meio da multidão. Ele diz: deputado, é você? E de repente ele começa a gritar: com certeza é o deputado ali. Ei! E de repente ele fala: não tem como meus olhos me enganar, é o deputado.
deputado, aqui! Então aquele homem que estava na tela da TV deu um sorriso macabro e cortou a cena. Então começa a descer todo mundo, um empurrando o outro, e o careca tatuado dá uma tapa na cara do nosso MC que começa a cair lá pra baixo. E o nosso MC começa a descer. Não! Eu acabei de encontrar ele e simplesmente eu vou perdê-lo de vista. E o Cheon, ele começa a cair e fica pensando, se outra pessoa encontrar ele antes de mim? E ele pensa, nada de pânico, eu preciso me concentrar. É importante manter a calma sempre. E ele começa a cair. Enquanto ele está caindo, ele fica pensativo, dizendo que ele precisa procurar uma forma de defender o deputado lá na frente, porque ele vai estar sem armas ou veículo. Então ele precisa achar um modo dele sobreviver, porque ele está em um jogo de sobrevivência. Então ele precisa achar primeiro as armas. Então vemos que o Cheon, ele abre o paraquedas e vai descendo. Enquanto ele vai descendo, ele pousa e logo ele começa a olhar para o lado e para o outro, vendo se não tem ninguém. E ele fala, nossa, é um alívio ter experiência saltando de paraquedas. E quando ele percebe, ele está em uma base militar. Ele fala, se é uma base militar, então vai ter armas em todo canto. Só foi ele falar isso, quando ele olha para o lado, pum, tá lá ela, a pistolinha ali. Mas quando ele tá quase conseguindo pegar a pistola, aparece aquele careca tatuado que deu um tapa na cara dele quando tava caindo. E o careca, ele consegue pegar a pistola antes, e ele fala, quem pega primeiro fica, né? E então ele corre pro lado e se prepara para dar um tiro nele. E o MC diz, aquele desgraçado, ele me seguiu de propósito. E de repente o careca fala, já foi um, pá, e mete o tiro. Só que o nosso MC, ele desvia da bala, colocando o braço do careca tatuado pro lado. E ele dá um soco bem dado na barriga dele. E logo em seguida ele dá mais um, fazendo ele ir para trás. E ele, se concentrando para a batalha, se prepara. Então vemos que o Cheon pega o careca, dá um golpe de karatê que ele cai com a cabeça careca dele no chão, quebrando os dentes, voando ketchup pra tudo que é lado. Então, enquanto o careca tá ali parecendo um zumbi mutante, que tá na primeira fase de mutação, ele pega a pistola que está no chão, a arma, e ele fala, eu não dou a mínima para esses criminosos. E vemos aí que o nosso carequinha já tá todo desbanguelado já. Não me mata. Você escolheu o alvo errado para seguir, rapá. Adeus, bye bye, goodbye. E vemos em seguida já, que não precisa nem explicar o que aconteceu, né? Só ver o estralo. Então vemos ali o carequinha já foi de F, foi de farofa, e o nosso MC sai dobrando a manga dele. Disseram que um total de 100 pessoas pousaram na ilha. Então ele pega a arma dele, já prepara aí, que agora só resta 98. Vemos aí então um monte de paraquedas, que o pessoal tá tudo descendo para vir, e a batalha vai ser épica. Enquanto o MC ele está prestando atenção que o povo tá descendo, ele diz, eles perceberam que esse lugar é uma base militar? O MC aponta a pistola para lá, preparando para dar um tiro. Então ele volta atrás dizendo que não seria muito bom fazer isso, porque senão ele ia expor a localização dele. Então ele tinha que achar uma arma melhor. Enquanto isso, vemos que alguém está lá no topo, olhando o nosso MC escondidamente. E a mulher que estava lá em cima era aquela do cabelo laranja que apareceu lá dentro do avião juntamente com o MC. Então vemos mais uma vez que é falado sobre as regras. 100 prisioneiros condenados à morte foram jogados nessa ilha. Um jogo de sobrevivência, onde nós teremos que lutar até restar somente uma pessoa. Cada pessoa joga o jogo para atingir sua própria meta e matam uns aos outros. Ninguém reclama disso, porque todos eles são prisioneiros condenados à pena de morte, que não se importam em matar pessoas. E eu também. Então o Cheon, ele tá pulando lá de cima, preparando para caçar um homem que está com a frigideira na mão e um capacete. Então logo em seguida ele está vasculhando os pertences daquele homem que ele acabou de derrotar. Então ele faz uma careta dizendo, meu Deus, o cara só tinha uma frigideira. Então ele troca de roupa e já se prepara, tá todo aí no estilosão, já equipamento, colete policial e mais uma pistola, quando de repente ele escuta um barulho. Ele aponta sua arma dizendo, quem tá aí? E quando ele percebe, quando ele vira, é aquela menina lá do cabelo laranja de novo. Diz, espera, não atire em mim. E ele fala, é aquela garota que eu conheci no avião. Mas por que ela tá desarmada? Ela tá fazendo o que aqui? Ela é doida? Então ela sorrindo, ela fala, eu tenho um favor para pedir para você. Quer formar uma equipe comigo? Então o Cheon fica olhando assim para ela e diz, uma equipe? Não sei. Aí ela fala, na verdade eu não sei por que me trouxeram para essa ilha. Eu nunca participei disso, de jogo de assassinato. Quando eu acordei, eu fui sequestrado e trazida para cá. Então ele fala, eu não ligo para suas historinhas. Cheon aponta a arma para ela e diz, qual é o seu propósito em se aproximar de mim? Então ela com medo fala, eu não sei lutar e nunca tirei com a arma. Eu pensei que você me entenderia. Então ela começa a relembrar ele dizendo, certo, eu também tirei sua máscara no avião mais cedo, se lembra? E ele fala, não vale a pena ouvir isso também. E ela pega, fica com a cara meio assim, espantada e com raiva ao mesmo tempo. Então o Cheon, ele fala, só por causa disso eu tenho que
me juntar a você? Por que eu deveria fazer isso? Além disso, também é uma pessoa que não consegue lutar. Você é inútil. Então ela fala, eu posso te ajudar, por exemplo. Então, de repente, ele lembra que o deputado pode estar em perigo nesse exato momento. Então ele pega a ponta para ela e ela diz, o quê? E ela fica assustada. Então o Cheon, ele lembra que o deputado falou que uma hora ele teria que atirar em pessoas inocentes. E quando essa hora chegar, você pode hesitar. Porque essa hesitação fará você lembrar de que você é um ser humano. Então ele começa a se tremer. Dá pra ver lá que ela tá toda encolhidinha lá, se perguntando, ué, por que ele não atirou ainda? E ele fica parado. E ele com raiva, pensativo, quando de repente a gente vê que uma granada é lançada pra cima dele. E era uma granada de fumaça que começa a espalhar fumaça por todo lugar que ele tá lá. E ele tampa o nariz dizendo, é uma bomba de fumaça? Então ele pensou que aquela bomba de fumaça era uma armadilha que aquela garota tinha colocado. E ela falou, o que é isso? E ele diz, ou não. E ele percebe que não foi ela, né? Quando de repente aparece uma luz brilhando no fundo, que é um homem armado com uma arma. E ele fica preocupado olhando, o que tá acontecendo? De repente esse homem aparece. Ele tá segurando alguma arma, que eu não lembro qual é o nome. E na hora que ele percebe que ele está segurando uma arma, ele diz, que diabo é isso? E o homem começa a preparar para atirar. E ele aponta a arma para o Cheon e começa a atirar. E enquanto ele está atirando, o Cheon começa a pular. Um lado vai pro outro, desviando, fazendo os paranauê, tudo que é canto lá. Ele desvia que nem um ninja. E enquanto ele tá correndo, ele fica preocupado que ele não consegue ver nada por causa da bomba de fumaça. E ele pensa, primeiro vamos para um prédio diferente. Então ele pula e quebra uma janela. Quando ele percebe que tem um homem armado também do lado de fora. E quando o homem menos se espera, dá-lhe uma capaçada cheio na cabeça. E ele pega, sai correndo. E se prepara para atirar novamente. Quando de repente 3 balas passam raspando a cabeça dele. E ele fica assustado quando vê uma parte da orelha dele arrancada e a parte do rosto dele é arranhado. E novamente aquele homem da máscara aparece. E ele fica olhando assim e começa novamente o tiroteio. E o Cheon desvia pro lado, desvia pro outro, e o homem vai atirando com aquela espingarda, parece que é uma espingarda agora que eu percebi. E ele correndo pro lado e vai pro outro e quebra tudo, estoura tudo. Então o Cheon, ele fala, ele jogou a bomba de fumaça para poder ter um combate mais próximo com uma espingarda. Ele não é um cara normal, é diferente dos outros. Então ele não quis nem saber, ele já preparou para sair daquele lugar. Ele diz, eu vou subir as escadas agora. Então aquele homem vem vindo andando devagarzinho, preparando para procurar ele. E ele faz uma cara dizendo, eu vou te pegar, rapaz, se prepare. E agora vemos que o Cheon, ele tá agachado, cansado já. Porque imagina você ter que desviar de um monte de bala daquela lá e o cara não vai ter nem como mesmo, né? Vemos que o Cheon, ele já tá agora, nesse exato momento, descansando aí agora, tentando ver se o cara não acha ele. Enquanto isso, o Cheon, ele tá reclamando, dizendo que poderia ter um saque melhor, mas ele não conseguiu achar porque simplesmente ele só tava com aquela pistolinha. Então ele de longe, ele avista que tem uma motocicleta lá embaixo, mas tá muito longe e ele não sabe dirigir uma moto. Quando de repente ele escuta que alguém está passando por trás dele. E ele se prepara para atirar, quando vai ver, era o homem mesmo da máscara. Quando ele estava prestes a atirar, algumas balas vêm em direção a ele, e quando ele percebe é um homem que tá vindo atirando contra ele. E ele fala, outro inimigo? Quando ele vai ver, ele está cercado por 2 pessoas. E ele já preocupado diz, o que eu vou fazer agora? E ele simplesmente ele pula do cima do prédio. Quando ele cai lá para baixo, já tem outro vindo com a metralhadora ou uma AK-47 preparado para atirar nele. Meu Deus, de todos os lados eu tô sendo marcado. De repente aparece um homem por trás dele também, já preparando para atirar. E ele fala, droga, mais um. E de repente ele atira no homem também com a rapidez, desviando pro lado e tacando ele no chão. Logo em seguida ele começa a correr com o homem que acabou de cair. De repente, quando ele menos se espera, aparece um homem voando por cima das costas dele, preparando para atirar. Então vemos que alguém chega numa moto e para próximo. E volta sendo do MC que ele começa a atirar com o homem que estava vindo por cima dele. Ele cai no chão. Quando de repente vai vindo outro homem atrás. Começa a se preparar para atirar. O nosso MC olha para ele e o cara já fala, morra! Aí ele pega o MC e se prepara e mete lá frigideira azada na cara dele. Eita penga! E o menino parece um zumbi aí, quebrou todos os dentes dele agora. Aí o cara fala, o quê? Uma frigideira? O cara tá usando uma frigideira contra mim. E vemos aí que o nosso MC já tá todo cansado, enquanto o outro tá caindo com os dentes tudo quebrado no chão. E vemos aí que o nosso MC já tá com as 3 pessoas derrotadas no chão e ele já está bem cansado. Então novamente aquele homem aparece e diz, como se sente sendo caçado como um coelhinho? Eu realmente não me juntei com esses caras e meu alvo é você. Você é apenas um cara que pousou em um lugar com um grande número de participantes. Então o nosso MC ele estava sem munição e já estava bem cansado já. Imagina ter que lutar com todos esses caras aí. Então o homem fala, e mais cedo ou mais tarde sua força vai acabar também. Então o homem aponta sua espingarda para ele novamente e fala, até mais. Então de repente o barulho da moto vem e quem está montado nela é ela mesmo, aquela mulher do cabelo laranja. O carinha da máscara olha para cima e quando o MC vai ver o que é que tá acontecendo, a orelha dele já tá toda esbagaçada.
o cara quando vai olhar, ela pega a moto e freia bem de frente dele, causando uma grande fumaça com a areia, e ela vai desviando. Enquanto a cortina de fumaça vai subindo, ela diz: suba, senhor, rápido. Então a MC, olhando para ela, ela fala: o que é que você acha? Ainda acha que eu sou inútil? E aqui acaba, galera, a primeira parte. É pouquinho, galera, mas a gente tá aprendendo aí. Desculpa aí se algumas partes ficou estranhas, mas é porque eu tô aprendendo ainda aqui. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e com isso vai trazendo mais. Espero que vocês gostem e vamos nessa. Valeu?